Na aula de hoje, então, vamos falar de noção de função, tá? Depois, posteriormente, nós veremos também função afim. Então, noção intuitiva de função para a gente entender o que é, então, uma função, tá? Então, observe essa tabela abaixo aqui. Ela está relacionando o número de litros de gasolina e o preço a ser pago. Então, 1 litro custa R$6, 2 litros R$12, 3 litros 18, 4 litros 24, 5 litros 30. Observe que o que foi acontecendo, né? Foi multiplicando a quantidade de litros por 6, né? Conforme aumentava então os litros, aumentava também a quantidade. Então, se eu tiver X litros, eu vou ter o preço, né? R$6 vezes X, certo? As grandezas, número de litros e preço, elas são variáveis, né? Vai aumentando o número de litros, vai aumentando o preço. Para cada quantidade de litros em gasolina colocada, tem um único preço. O preço que a gente vai pagar depende do número de litros de gasolina a ser colocado. Isso é, o preço está em função do número de litros colocados, né? O número de litros eu posso escolher. O preço não, né? O posto dá lá R$6 por litro de gasolina e ele vai aumentando conforme a quantidade de litros que eu quero pôr. Então, para X litros de gasolina comprado, o preço a ser pago será 6 vezes X, isto é, Y igual 6,00, né? R$6 vezes X. Esse Y, que é o preço a ser pago, ele é chamado de variável dependente. Por quê? Porque ele depende da quantidade de litros. E o número de litros é a variável independente, ou seja, eu posso escolher a quantidade de litros que eu quero colocar. Tá, vamos ver outros exemplos de função, então. A população de um determinado país está em função do tempo. Conforme varia o tempo, uma população pode aumentar ou diminuir, né? A área de um quadrado está em função de seu lado. Para a gente calcular a área do quadrado, a gente faz lado vezes lado. Então, o tamanho da área total vai depender do valor ali do lado de cada quadrado. O valor de uma corrida de táxi está em função dos quilômetros rodados, né? Quanto mais quilômetros eu rodar, mais caro vai ser a corrida, certo? Vamos ver então um exemplo mais prático disso. O preço da passagem do ônibus urbano na cidade Tudo é Longe, no estado do Fim do Mundo, é de R$3,30. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, se eu comprar uma passagem, quanto que eu vou pagar? R$13,30, né? Porque é ali o valor por passagem. Mas se eu comprar duas passagens, vou ter que pegar e multiplicar R$13,30 por 2, né? Multiplicando 6,60, certo? Mas se eu quiser 5 passagens, então vou pegar ali o R$3,30 novamente e multiplicar por 5. Vou gastar R$16,50. Agora, se eu quiser 8 passagens, também vou pegar o R$13,30 e multiplicar por 8, vou gastar então um total de R$26,40, tá? Então, baseado nisso, responda ali as seguintes questões, né? Um exemplo. É possível determinar quantas passagens foram pagas se o total foi de R$39,60? Será que eu consigo? Eu sei que cada passagem custa R$3,30, né? Se eu quero saber qual o valor? Quando eu vou aumentando o número de passagens, eu vou multiplicando R$13,30 pela quantidade de passagens. Então, se eu quero saber quantas passagens dá esse total, vou ter que dividir R$39,60 dividido por R$3,30, né? Cancelo as vírgulas, posso cortar os zeros aqui. Vai dar 396 por 33, 39 por 33, né? Uma vez que dá 33,
Sobra 6, 66. 2 vezes 33, 66. Então, aqui, 12 passagens, certo? Conseguiram entender? Continuando, letra B. Que é variável independente nesse problema que eu posso escolher? O que eu posso escolher? O número de passagens ou o preço que eu vou pagar? O número de passagens, né? Então, a minha variável independente, número de passagens. E o que é minha variável dependente? Tá? Faltou a palavra dependente aqui. O que eu não posso escolher, né? O preço que eu vou pagar. Então, valor a ser pago. E nesse caso, se representarmos por y o valor a ser pago e por x o número de passagens pagas, estabeleça a relação matemática que modele essa situação. Y igual a quem? O que a gente foi fazendo aqui? 13,30 vezes o valor da passagem, né? Lembram que lá no problema anterior nós tinha R$6 vezes o número de litros, então ficou 6 vezes o x. Nesse caso, então, como uma passagem é 13,30, né? 3,30 vezes o valor do x, certo? E aí, então, tem alguns exercícios aqui, né? Bem parecidos. Nesse, com o automóvel, né? Uma velocidade de constante de 60 km por hora. Daí pede para preencher aqui, né? Qual a distância percorrida em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E aí, algumas questões parecidas com essas aqui de cima, certo? Depois, nós temos aqui mais algumas questões ainda daquele exercício. Depois, relacionamos a quantidade em dúzia de ovos com o preço em reais, né? E também vai ter algumas perguntas, tá? Depois, a quantidade de pães relacionando com o preço, e daí vai ter algumas perguntas, tá? Depois, em um Uber, cobra-se R$4 pela bandeirada. O que a bandeirada é um valor fixo, que eu entrei no táxi, né? Entrei no Uber, eu já tô pagando. E mais R$2,50 por quilômetro rodado. Então, pede para preencher o quadro aqui, né? Como esse era um pouquinho diferente, fiz 2 exemplos, né? Então, R$2,50 a cada quilômetro rodado, então R$2,50 vezes 2, porque tenho 2 quilômetros, mais o valor fixo de R$4, que dá um total de R$9, tá? De 3 quilômetros também, R$2,50 a cada quilômetro, então preciso multiplicar por 3, mais R$4, que é o valor fixo, né? Dando um total de R$11,50. E aí, sigo aqui respondendo para 4, 5, 7, 10 e 12 quilômetros, certo? E aí, tem algumas perguntas aqui também relacionadas às anteriores, tá? Então, esses são exemplos de função que tem ali uma variável y e uma variável x, tá? Uma dependendo da outra. E aí, tem aqui outros exemplos, então, de função sem uma contextualização, né? Que sempre tinha um probleminha contextualizando. Então, por exemplo, y igual a 9 vezes x, y igual a 7 vezes x mais 5, y igual a x quadrado, certo? E aí, pede, então, para cada exemplo anterior, encontre o valor de y para x igual a 3, x igual a 2 e x igual a menos 7. Tá? Vou fazer um exemplo para um x diferente. Se eu quisesse aqui para um x igual a 4, o que eu iria fazer, né? Onde tem o x aqui, vou substituir por 4. Então, na letra A, eu ia ter y igual a 9 vezes o x, que nesse caso é 4, que dá 36, certo? Depois, no exemplo B, tenho y igual a 7 vezes x, então 7 vezes 4, mais 5, certo? 4 vezes 7 dá 28, mais 5, 33, certo?
E mais um exemplo, então, nesse aqui de x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Então, y igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, né? Que dá 16. Letra B. Para cada exemplo anterior, encontre o valor de x para y igual a 9, y igual a 16, y igual a 36. Então, a mesma ideia, só que agora, em vez de eu colocar no lugar do x, eu vou pôr aqui no lugar do y. Vou usar o 4 também para fazer um exemplo aqui, tá? Se eu tiver y igual a 4. Então, na primeira, vou ter o quê? 4 igual a 9 vezes x, né? Então, esse 9 tá multiplicando, passa dividindo. 4 sobre 9 igual a x, certo? No B, tem o quê? Y igual a 7x mais 5. Então, 4 igual a 7x mais 5. 5 tá somando, passa diminuindo, né? 4 menos 1 igual a 7x. 4 menos 1, desculpa, 4 menos 5 dá menos 1, né? Coloquei direto a resposta ali, minha mente tá indo mais rápido. Igual a 7x. Esse 7 tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, vou ter x igual a menos 1 sobre 7, certo? E a última, y igual a x ao quadrado. Se eu substituir ali na letra C o y por 4, 4 igual x ao quadrado. Contrário de elevar ao quadrado, raiz quadrada, né? Então, raiz de 4 igual a x. Raiz de 4 mais ou menos 2, né? Então, mais ou menos 2 igual a x, certo? Então, sempre vou substituindo ali conforme pede. Na primeira, substituo o x e acho o valor do y. E na segunda, substituo o y, então, e acho o valor do x, certo?